Javelin. Uma palavra que muitos, mesmo quem não é especialista, já ouviu associada ao atual conflito que está acontecendo na Ucrânia. O Javelin destaca-se pela surpreendente eficácia na destruição de veículos russos. Essa arma americana, fornecida pelos americanos e por outros aliados da OTAN à Ucrânia, rapidamente se tornou meio que um meme e, de certa forma, um símbolo da resistência. Até camisetas com Santa Javelin, protetora dos combatentes ucranianos, foram lançadas. Eu, como sempre, sou Vlad para a História, e hoje vamos analisar brevemente como essa arma surgiu, o que ela faz e por que é tão eficaz contra os veículos russos. A tecnologia avançou, especialmente a partir da metade dos anos 80. Os Estados Unidos lançam um novo concurso. Um novo requisito para o fornecimento de um novo sistema de arma antitanque, o Sistema Avançado de Armas Antitanque, médio, ou seja, médio, era visto como um sistema combinado de diferentes lançadores de foguetes antitanque. O leve, que se tornaria o T4, e o leve também em relação ao Javelin. E os que podemos chamar de pesados, principalmente pensamos no BGM-71 Tube Launched Optically Tracked Wire Guided, que de fato é montado em tripés ou em veículos. A ideia do sistema médio era que, em teoria, fosse transportável por uma pessoa e também, em teoria, utilizável por uma pessoa. Mesmo que, na realidade, sejam usadas duas pessoas, normalmente em uma pequena equipe que opera. Este sistema de armas, em poucas palavras, é o sistema de armas antitanque mais pesado que pode ser transportado nos ombros de uma pessoa. O desenvolvimento é bastante longo e não sem contratempos. Embora o trabalho nas partes computadorizadas fosse alta tecnologia nos anos 80 e início dos 90, hoje talvez seja menos impressionante. Tivemos os primeiros problemas no desenvolvimento, em particular o peso. Há, por exemplo, uma auditoria, uma investigação principalmente sobre o dinheiro e o desenvolvimento do programa no final de 1991. Isso já mostra como o sistema é pesado demais. O objetivo era ter um sistema com no máximo 45 libras, cerca de 20 kg, enquanto o peso chegou a 49,5 libras, ou seja, 22,3 kg. O problema será simplesmente ignorado por enquanto. E depois de muitas mudanças e muitas melhorias, em 1994 foi autorizada uma primeira produção, e os primeiros Javelin chegaram às unidades regulares americanas em 1996. Desde então, foi usado com sucesso razoável por soldados americanos no Iraque e Afeganistão. Certo, não havia muitos tanques para destruir, mas um sistema desse tipo pode ser usado para muitas outras coisas. Como funciona? O sistema tem duas partes, ambas de alta tecnologia. O preço das duas unidades juntas é cerca de 150 mil dólares. Cada um desses negócios custa quase o mesmo que um apartamento. De um lado está a unidade de lançamento de comando. Unidade de lançamento de comando. Um computador com ópticas e sistemas de mira. 3, para ser preciso, que permitem a identificação do alvo e a mira do míssil. Esta unidade é reutilizável, enquanto a segunda unidade, ou seja, o tubo de lançamento que contém o próprio míssil, é de uso único. O sistema de detecção e rastreamento de alvos, na verdade, é muito complicado e surpreendentemente avançado, especialmente se considerarmos o que estava disponível na época em que foi desenvolvido. Em resumo, é um sistema inteligente que utiliza de assinatura. Poderíamos dizer térmica, a imagem térmica gerada por veículos, mas também por edifícios, se não por pessoal militar. Mas, ao contrário dos mísseis térmicos do passado, que simplesmente perseguiam um ponto de calor, o sistema computadorizado do Javelin gera um algoritmo, uma imagem do que deve ser atingido, e o míssil em voo é capaz de processar essa imagem, mesmo que mude de ângulo ou se mova e se desloque. Enfim, há um computador dentro, um algoritmo inteligente que, graças ao infravermelho, é capaz de determinar qual objeto estamos mirando e qual devemos atingir. Impressionante se pensarmos que é um algoritmo dos anos 90 que identifica um objeto, o define e vai atingi-lo. Para nós, a inteligência humana parece óbvia. Olhem, vejam aquela máquina em vez desta outra. Este computador é capaz de fazer isso de forma autônoma. Quando o cálculo é feito na unidade de lançamento, esses dados são transmitidos para o míssil, que será capaz de rastrear o alvo de forma autônoma. Quero dizer. Depois de lançado, o operador não precisa fazer mais nada. Pode ir embora ou recarregar, pois o míssil faz tudo sozinho. Com seu computador interno e com os dados necessários do sistema de mira que ele salvou do sistema de mira para perseguir seu próprio alvo. Parêntese de física.
para enviar tanta energia para lá, terá que voltar tanta energia para cá. Terceiro princípio da dinâmica. Agora, os lançadores de granadas por propulsão, ou esses sistemas lançadores de granadas ou lançadores de mísseis, precisam lançar uma grande massa muito rapidamente para frente. Vai voltar alguma coisa para trás? Se essa energia fosse contida como num canhão, haveria um recuo enorme que poderia ferir ou matar o operador. Então, somente a parte de trás desses tubos é aberta, por isso sai uma onda fortíssima, literalmente gás, que está queimando a altíssima temperatura por trás de qualquer lançador de granadas. E isso tem consequências. Já aconteceu de uma pessoa que estava atrás de algo assim ter um fim trágico. Já aconteceu de alguém usar algo assim dentro, por exemplo, de um espaço apertado de um prédio? Não, Deus me livre. Sistemas desse tipo não devem ser usados de jeito nenhum dentro de um prédio, ou por exemplo com uma parede atrás. O Java serve basicamente para contornar esse problema, ou seja, seu mecanismo é composto por duas etapas. Primeiro ocorre o soft launch, ou lançamento suave, em que o míssil parece fazer um bloop ao sair. Muito lentamente, a uma distância segura do operador, o motor principal é acionado e o míssil faz seu voo, eliminando a necessidade de tanto espaço atrás. Não é bom ficar atrás de qualquer maneira, mas esse problema é parcialmente resolvido, por isso o Javelin pode ser usado até de dentro de edifícios. O motor secundário, o míssil, começa seu voo e inicia seu voo, dependendo de qual modo foi selecionado. Porque o operador pode selecionar dois métodos de ataque, o direto e o de cima. O direto é mais ou menos o que parece. O míssil sobe cerca de 50 metros e depois mergulha quase reto para o alvo. Útil para atacar alvos como bunkers, casas, alvos leves, tipo caminhões e coisas desse tipo. Ou até helicópteros, já que o Javelin pode derrubá-los. O ataque por cima é usado principalmente para destruir tanques, porque por cima, veja, os tanques tendem a ser muito resistentes. Esse é mais ou menos o objetivo de se ter um tanque. Você não pode blindar tudo para ser indestrutível. Geralmente, a parte de cima é a blindagem mais fina. O Javelin, no modo de ataque por cima, depois de ligar o motor principal, vai subir a uma altura de 150 metros, voando em direção ao alvo. Em certo momento, o computador de bordo vai escolher o ângulo ideal para descer e atingir o alvo por cima. Vamos ver como os russos soldaram grades de aço de blindagem improvisada em cima dos próprios tanques, para se protegerem do Javelin. O que não teve muito efeito, a carga destrutiva do Javelin, como ela é feita, é uma chamada carga oca tandem. O que essas duas coisas querem dizer? Antes de tudo, a carga oca. Talvez muitos de vocês que estão assistindo saibam o que é. Vamos reforçar rapidamente. Para romper qualquer blindagem, é preciso muita energia e alta velocidade em um ponto. Existem duas formas modernas de fazer isso. Lançar rapidamente um projétil usando objetos como o sabot. Tanques e canhões geralmente fazem isso, mas é claro que um míssil dificilmente atinge tal velocidade. É necessário escolher outro método. A carga oca. A carga oca é exatamente o que parece ser. É uma carga oca. Ou seja, temos uma espécie de 5 invertido. Temos realmente um cone, geralmente de cobre, do lado de fora, no qual há explosivo, esse cone invertido. No momento em que atinge uma blindagem, ele colapsa sobre si mesmo e cria esse jato fortíssimo de cobre, derretido instantaneamente pelo colapso dessa explosão, um princípio físico específico já conhecido desde os anos 40. Por isso, forma-se um projétil no momento cinético que atravessa essa blindagem. Parece complicado porque na verdade é, e foram desenvolvidos vários sistemas para se defender da formação desse projétil. O método mais simples é a blindagem espaçada. Por exemplo, se olharmos fotos de muitos veículos blindados e nos perguntarmos o que são. Esses painéis que aparecem principalmente nas laterais nada mais são do que painéis que provocam a detonação prematura dessa carga. Outra coisa que fazem, em particular os exércitos pós-soviéticos, bem menos os ocidentais. Algo bem soviético e russo é a ERA, a blindagem reativa explosiva. Aqueles bloquinhos que vocês veem nos tanques russos nada mais são do que pequenos blocos de explosivo. Se forem atingidos por algo como, por exemplo, uma granada antitanque de carga oca, eles explodem. E esse objeto, esse efeito físico dessa explosão que faz colapsar o cobre, pode ser perturbado, diminuindo drasticamente a eficácia da carga.
O problema é que ambas essas coisas, então a blindagem espaçada, que nada mais é do que aquela que vemos nas torres dos tanques russos, ou os blocos de Hera, a blindagem reativa explosiva, podem ser combatidos com outra tecnologia, a chamada carga tandem, daí a carga oca tandem. O que é a tandem? Em vez de uma carga, usam-se duas. A primeira, menor, serve para destruir, ou justamente a blindagem espaçada ou ativar prematuramente defesas do tipo erro para que prematuramente não detone outra carga. Sigam-me. Aberto o caminho pela primeira carga, a segunda, não mais impedida pela blindagem reativa ou pela blindagem espaçada, pode penetrar a defesa principal do veículo. E lembrem-se, eles atacam pelo ponto mais fraco, por cima. Enfim, não existem muitas defesas passivas que possam resistir a um Javelin. Estão sendo desenvolvidas defesas ativas. Sobretudo, por exemplo, fala-se de lasers que vão destruir esses mísseis em voo, mas ainda é uma tecnologia que não vemos realmente no campo de batalha. O Javelin é temido e os russos sabem disso. É particularmente eficaz e o detalhe que mencionei antes é muito significativo. Ou seja, esse míssil pode ser lançado e esquecido. É o que eu disse, atire e esqueça. Durante o lançamento, o operador pode se esconder. E no momento em que o míssil chega, o operador já está escondido há vários segundos ou já mudou de posição. Por isso, também é difícil identificar quem lançou esse míssil ou combatê-lo de forma eficaz. Espero que essa breve explicação tenha agradado vocês e tenha sido útil. Rezem sempre para Santa Javelin. Até a próxima. Obrigado.